o vice-líder do governo no Senado votou a favor do reajuste. Pelo que você apurou, os assessores do presidente não gostaram nem um pouco dessa história, né? Cris, boa tarde a você, Valdo, Natuza, boa tarde aos nossos assinantes. O governo, como a gente vem contando aqui, Cris, desde a votação da derrota lá no Senado, nessa semana sobre o veto, ele atribui essa derrota principalmente a 4 senadores que são alinhados, ou pelo menos deveriam ser alinhados, ao governo, ao Palácio do Planalto. Entre esses senadores está o senador Isalci Lucas, que é do PSDB e ocupa a vice-liderança do governo no Senado. Por isso, essa lupa maior em relação a ele. O vice-líder já falou, já em algumas entrevistas, que o cargo dele está à disposição, mas que ele não podia votar com o governo nessa matéria por conta da base dele no Distrito Federal, Cris. Acontece que integrantes do governo querem que ele deixe o cargo, pressionam para que ele deixe o cargo, porque acham que isso aí passa um recado para os demais senadores a respeito da posição, da situação do Palácio do Planalto perante os senadores. Quem está fazendo o meio de campo para que isso não aconteça é o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Uma espécie de turma do deixa disso, Cris. Ele acha que tem que conversar, que tem que ser pelo diálogo, que não pode ter uma saída assim traumática, porque se a gente for lembrar aqui, aconteceu uma coisa semelhante, uma situação semelhante na Câmara, com também os vice-líderes lá da casa, por conta de declarações que eles davam, usando a tribuna, atacando, ameaçando outros poderes, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O governo chegou a conversar com alguns desses vice-líderes, pediu a eles que não usassem mais a tribuna para fazer essas críticas, essas ameaças, mas nas redes sociais esse tom agressivo continuou. Para eu citar um exemplo aqui de um deputado, o deputado Antônio de Paula. E aí a gente viu esse movimento do Palácio de tirar uma turma da vice-liderança lá da Câmara para acenar aos outros poderes e também para os parlamentares agora da chamada base aliada do governo, principalmente os partidos do Centrão, para mostrar que o presidente está nessa nova roupagem da política, que ele sim quer dialogar, que ele não quer confusão. Então ele fez esse movimento na Câmara e na avaliação de senadores, quando o governo pressiona pela vaga do Isalci Lucas, isso pode se repetir, passar esse recado para a base do presidente, que se está com ele, vota com ele. Agora, Cris, tem um recado importante de tudo isso que a gente está falando. Eu estava ouvindo a Marina Franceschini contando o entrave da pauta, a votação do Fundeb que não foi para frente essa semana. O governo, com essa derrota no Senado, a respeito do reajuste dos servidores, ele acendeu um alerta, com certeza, de que ele precisa fazer a negociação que ele fez na Câmara, no Senado Federal. E isso significa entregar cargos, ouvir os senadores que reclamam que o governo sempre dá mais atenção à Câmara e, de fato, o governo fez a negociação com os partidos ali no toma lá da cá, entregou cargos e o Senado acha que ele sempre fica preterido. Então, o próximo movimento é você ver, a gente observar a construção dessa base que hoje não existe no Senado. Geralmente o Senado é uma casa mais tranquila do ponto de vista de votação, não dá muito trabalho nesse sentido para o governo, mas não é isso que a gente está acompanhando e o governo foi surpreendido porque não tem o termômetro da casa. Então, acendeu o alerta porque na avaliação deles tem alguma coisa errada, os senadores estão chamando atenção para alguma coisa e essa coisa chama-se negociação de cargos, emendas, Cris, um toma lá da cá, uma conversa, quando algum parlamentar fala em carinho, é disso que eles estão falando.